Semana passada vocês conheceram o maravilhoso Fusquinha do Paulo e da Cíntia. E aqui está a dupla carburação dele, que a gente vai agora abrir e matar a nossa curiosidade do estado da carburação. Nesse momento eu não sei dizer se são os carburadores originais que vieram no carro, se eles estão corroídos ou se estão em perfeito estado, se eventualmente foram trocados por algum modelo mais moderno. A cuba do carburador está em perfeito estado, não está 100% porque é quase impossível você achar um carburador a álcool usado que não tenha pelo menos um pequeno detalhe como esse que a gente tem aqui na parte de cima. Mas essa cuba aqui no mundo real, ela recebe de 0 a 10, ela recebe uma nota 10, tá? Tirando a sujeira que a gente está percebendo. Então, muito bem, como a gente já tinha comentado, o carro passou por uma conversão de álcool para gasolina. E essa conversão ela pode ser feita desde a troca do motor, desde da diminuição da taxa de compressão, o uso de carburadores a gasolina, e o carro vai esquecer do passado que ele teve como movido a álcool, como ela pode, entre isso e simplesmente você esvaziar o tanque de álcool e encher de gasolina, entre esses dois extremos você pode ter todas as possibilidades. E aqui, para falar a verdade, a gente está bem mais próximo da segunda possibilidade do que da primeira. E por vários motivos. A gente percebe aqui o Venturi 22 foi mantido, não tem necessidade dele ser trocado por um 24, ainda mais se a gente for considerar que o escapamento está original, que a relação de marchas é longa, o que a gente vai precisar priorizar aqui é torque. Nunca esse motor vai estar em quarta marcha a 5.000 RPM. Fora isso, a gente tem um escapamento absurdamente restritivo, tá? Que mesmo que você coloque um Venturi provavelmente 24 aqui, você não vai ter o mesmo resultado que você poderia ter, por exemplo, se você tivesse o escapamento mais livre. Então aqui, por que eu falo que ele ficou mais próximo da segunda opção, da opção do cara deixar esvaziar o tanque e encher com gasolina? Porque o giclê principal aqui tá com absurdos 157, tá? Isso daqui é um giclê que a gente usou inicialmente no Fuscatia com o Venturi 24 e a borboleta 34. Lembrando que ele tinha vários melhoramentos além da questão da carburação. Ele tinha um escapamento capetinha, a gente já tinha feito uma série de modificações ali. Aqui não, aqui você está com o motor absolutamente original, com um giclê muito grande para o tamanho do Venturi. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que usar um giclê numa medida mais proporcional ao uso do combustível, ao uso da gasolina. E considerando o que a gente fez no passado na combinha da Bianca, a gente usou um 137,5 com o Venturi 22. Depois de algum tempo eu troquei pro 142, porque eu percebi que eu podia dar uma melhoradinha na alimentação ali. Então provavelmente essa é a receita que a gente vai seguir. Aqui a gente tem o 115, tá? No lugar do respiro, boia em perfeito estado, tampa em perfeito estado. Então isso aqui vai ser só a gente dar uma limpada com thinner mesmo, e desmontar, dar uma limpada com thinner, fazer a montagem usando essa combinação de giclês. A Bianca acabou de me corrigir. Na Kombi a gente tem o Venturi 22, a borboleta 35. Tá? Eu tinha começado com o giclê principal 137. E um pouquinho antes do evento de Jundiaí, que a gente foi pegar a estrada, eu fiz uma experiência e coloquei o 147. Eu aumentei 10 pontos por um motivo muito simples. A Kombi sempre andou muito bem, mas se por exemplo você pegasse uma subida a gente percebia que ela perdia potência, tá? Ela não ia, e também reduzir marcha numa situação dessa, considerando que o câmbio dela é bem reduzido, eu ia estar forçando o motor, ia cair a rotação ou a velocidade da combinha de qualquer forma. Então o que eu fiz? Eu aumentei 10 pontos para pelo menos sustentar a velocidade que eu estava na subida, ou se não sustentar, perder um pouco, mas pelo menos conseguir manter ali o motorzinho lutando ali contra a subida. E a gente conseguiu um resultado excelente, não tem excesso de combustível
e ela ficou bem espertinha. Então, corrigindo, não usei o 142, eu usei o 147, porque a Bianca, ela que faz a seleção dos giclês que a gente vai usar. Então, eu acho que na época eu pedi o 142 para ela, alguma coisa assim, e não tinha na caixinha, não tinha um par. E a gente optou pelo 147, ficou excelente. Então é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. E se você considerar ainda que o Fuscatia, na última configuração dele, ele tinha Venturi 24, Econostat, começou com o giclê principal 157, que é essa medida. Depois a gente percebeu um excesso e eu baixei ele para 147, ficou excelente. Aí depois disso a gente acabou tirando e colocando a dupla Weber. Então aqui a gente vai usar o 147 com o Venturi um pouco menor. Tonela, vai dar excesso? Não vai, porque a gente não tem o suplementar, a gente não vai usar o Econostat. Então a gente vai finalizar assim: Venturi 22, borboleta 32, sem o Econostat, tá? Aqui tá fechado. Giclê principal 147 e giclê de lenta 52,5. Os dois carburadores estão teoricamente pelo menos prontos. Aqui tá as 4 juntas que a gente vai colocar embaixo do baquelite que está lá no motor. Então a gente percebe que às vezes acontece uma sequência de desregulagens, então você tem um problema de excesso de combustível, o Zelão vai lá e faz assim, ó, mexe de um lado para o outro, para colocar no ponto, e ele vai ajustar no momento que a rotação está mais alta. A rotação vai ficar mais alta, certamente com o ponto bem mais adiantado, porque você está com um excesso natural de combustível, tá? Então, o que acontece? A gente percebeu ali um ponto adiantado, isso daí antes da gente desmontar os carburadores. Voltei o ponto, como a gente comentou a semana passada, a rotação do motor caiu muito, eu achei até que ele ia apagar, não apagou. E por quê? Por conta dos carburadores que estavam ajustados ali, provavelmente para digerir um excesso ali com o giclê muito grande. Então agora, no momento que a gente fizer a instalação dos carburadores, a gente vai ter que partir de uma regulagem tanto de mistura como e principalmente de posição da borboleta, completamente diferente do que a gente tinha antes da desmontagem e da troca dos giclês. Ponto de ignição ajustado. Antes de montarmos os carburadores, vale a pena, pela facilidade de acesso, já retirar as velas para examinar. Aqui a gente tinha uma caixinha de surpresas. A gente pode ter tanto as velas para o motor a álcool BP6 ES, ou a pessoa poderia ter feito a conversão devido à gasolina, uma BP5 ES. Eu esperava encontrar uma dessas duas velas. Naturalmente a gente encontrou uma terceira variedade. Uma vela bastante interessante com 3 eletrodos massa, mas por outro lado o grau térmico dela é 7, ou seja, é uma vela muito fria para essa aplicação. Então, se você fosse passar esse carro numa inspeção de gases, provavelmente na marcha lenta ele estouraria ali o índice de emissões, porque a vela nunca estaria com a ponta do eletrodo na temperatura ideal aí para dar uma boa queima. Eu vou entrar em contato com o Paulo agora e eu vou ver que decisão ele quer, que vela exatamente ele gostaria de usar. Conversei com o Paulo e ele tomou a decisão mais acertada na minha opinião. A opção dele foi pela Bosch Super 4, o modelo que a gente vai usar, o FR78, que tem a rosca mais longa. Lembrando que no caso do SP2 usamos a WR78, e essa daqui ela vai atender qualquer carro mais antigo que tenha, por exemplo, a BP5 ES ou a BP6 ES. Por quê? Porque ela tem um grau térmico um pouco mais amplo, que é representado aqui pelo 78. Então ela não é uma vela no grau térmico da Bosch 7, e também ela atende, na verdade, tanto o grau térmico 7 quanto o grau térmico 8, naquela nomenclatura mais tradicional que a Bosch tem. Então a única diferença é que a gente vai precisar usar uma chave de vela diferente do que
a que a gente usou para tirar a vela antiga, mas o procedimento de instalação é o mesmo. O grande diferencial dessa vela, e isso é o único dela, ela tem 4 eletrodos, como eu já expliquei na série do SP2, não significa que ela vai ter 4 faíscas, significa que a energia armazenada na vela, que é finita, ela vai ter 3 possibilidades além da original, vamos dizer assim, para encontrar o caminho que tiver a menor resistência e conseguir o maior arco voltaico dentro da câmara de combustão, porque no momento da compressão, alta compressão e alta temperatura, a mistura, por mais homogênea que esteja, normalmente fica com alguns pontos que podem oferecer uma maior resistência e outras uma menor resistência. Então aqui você tem 4 possibilidades de ter uma faísca, e a faísca vai se iniciar no ponto que tiver a menor resistência. Eu acabei falando BP5, BP6 e a Bianca acabou ficando um pouco confusa. E eu já vou aproveitar e vou explicar para você e vou explicar para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Essa denominação BP5ES, BP5HS é uma denominação da NGK. A Bosch, ela segue uma denominação completamente diferente, ela fala um idioma completamente diferente. Então seria, por exemplo, a W8BC, a W8DC ou 9 e assim por diante. A diferença é que na sequência da NGK, um número menor é uma vela mais quente, ela tem uma isolação térmica entre o eletrodo central e o eletrodo massa aqui. Ela tem uma isolação térmica mais eficiente, e você pega uma vela com um grau térmico mais frio, que é chamada de mais frio, ela tem uma isolação térmica menos eficiente, e o motivo disso é porque o eletrodo central ele tem que estar numa temperatura relativamente alta, e essa temperatura num motor, por exemplo, de um Fusca 1300, ela é difícil de ser atingida. Então o eletrodo ele tem que estar praticamente isolado termicamente, ele não pode ter uma dissipação, senão ele não vai atingir a temperatura necessária. Por outro lado, se você pegar a vela de um Fusca, com o grau térmico de um Fusca, e colocar num motor de competição, no motor de por exemplo, de um Porsche, você vai ter ali o eletrodo, ele não vai ter a dissipação térmica, que aí nessa situação ele precisaria, e ele vai acabar superaquecendo, pode derreter, pode dar pré-ignição e uma série de coisas. Então, enquanto na NGK você tem um número menor, uma vela mais quente, o eletrodo mais isolado termicamente, um número maior, você tem o eletrodo, o grau térmico mais frio, o eletrodo tem uma condução térmica mais eficiente com o eletrodo, com a massa da vela. Na Bosch é o contrário, um número maior, a vela é mais quente, e um número menor, ela é mais fria. Prontinho, as velas já estão instaladas, falta a gente fazer 2 coisas. Trocar a linha de combustível aqui, tem inclusive um filtro novinho para usar, uma troca mais do que preventiva, na minha opinião, uma troca corretiva, porque essa mangueira naturalmente não é original do carro, mas ela não está à altura aí do estado de conservação do carro. Então aqui a gente não vai arriscar. Carburadores montados, já mangueira de combustível e filtro trocados. Só falta, para que a gente possa dar a partida no motor, a gente fazer o que numa manutenção convencional é a primeira coisa que eu recomendo, a regulagem de válvulas. A sequência, na verdade, que a gente está fazendo é irrelevante, porque garantir o ponto, no que apareceu no vídeo da semana passada. Agora fizemos a carburação, e antes de ligar o motor, naturalmente eu vou dar uma conferida e uma reajustada aí nos balancins. Aí sim, volta a tampa de válvulas no lugar e a gente consegue dar a primeira partida para considerar o ajuste dos carburadores. E seguindo a lei do mínimo esforço, basta você tirar a tampa do distribuidor, ver a posição do rotor para qual borne do cabo de vela ele está apontando. Aqui ele estava apontando entre 1 e o 2, eu girei um pouquinho, coincidiu a marca aqui, agora ele está apontando para o 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tampa de válvulas do lado de lá, já regulo 1, volto aqui 180 graus no virabrequim e já consigo regular o número 2.
A Bianca está mostrando o estado de um motor com, de verdade, 18 mil quilômetros. Ou seja, um motor praticamente 0 quilômetro. A gente percebeu um problema logo nas válvulas do cilindro número 1, olha. Ela está com uma folga lateral enorme aqui. A outra não tem folga lateral nenhuma. E é só a gente reajustar a folga da válvula, que deve estar em torno de 0,30 aqui, pelo que eu estou percebendo na mão. Isso daqui é a comprovação da origem daquele barulho de maquininha de costura que a gente ouvia. Então aqui não é simplesmente regular a válvula, vou ter que tirar e calçar o eixo de balancins aqui. Olha, eu acabei de tirar o eixo de balancins do cabeçote dos cilindros 1 e 2, e agora, com ele fora da posição, a gente percebe que a folga desapareceu. Na verdade não é bem assim, é que quando ele fica montado aqui, ele recua todo esse conjunto aqui contra a mola. E aí a gente percebe a folga aqui. Então se a gente observar o que a gente tem desse lado, a gente tem a arruela, a mola, que é uma arruela torta fina de aço, outra arruela, balancim, suporte, arruela de plástico, balancim, arruela mola e arruela novamente. Então essa mola nessa extremidade e essa mola nessa extremidade, elas tiram qualquer folga que possa existir, mesmo com o suporte do eixo dos balancins centralizado. Aqui, desse lado aqui, a gente tem uma mola entre duas arruelas, e desse lado aqui, não dá pra gente saber o motivo, a gente não tem uma mola no meio, a gente tem, pelo contrário, 3 arruelas. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma molinha dessas, igual a que está do lado de lá, vou desmontar e vou substituir essa arruela central por uma mola. Então eu começo a desmontagem por esse lado, tirar o espaçador de nylon com cuidado, porque por causa da temperatura essa peça aqui ela costuma quebrar. Felizmente essa daqui resistiu bravamente. Então a nossa anomalia ela tá aqui, ó. Vou soltar essas 3 arruelas, volto uma, agora sim eu volto uma mola, outra arruela, um balancim, agora o suporte, arruela de nylon, outro balancim e por último o conjunto que eu tirei em primeiro lugar, uma arruela, uma mola e a arruela final. E a gente finaliza com a trava que vai manter tudo no lugar. Lembrando que no motor pós 84 a gente tem um parafuso de regulagem com a rosca M9, passo 1 milímetro, tá? E a porca ela não é uma porca 13, um sextavado 13, uma M8 com sextavado 13. Ela é uma M9 com sextavado 15. Então se você tem um motor pós 84, famoso motor torque, e ele tiver na configuração de fábrica, infelizmente você não consegue instalar os parafusos esféricos. Você antes disso vai precisar localizar 4 balancins, na verdade 8, né? 8 balancins do modelo pré-84, para que você possa ser feliz e instalar os parafusos esféricos. Prontinho, então a nossa solução aqui de padronizar os calços aqui foi bem sucedida. A gente não tem mais aquela folga lateral que a gente percebia, e agora é só fazer a regulagem clássica das válvulas. Então, como a gente está ali apontado para o cilindro número 1, vou regular escapamento e admissão do cilindro número 1 e assim sucessivamente. Giro o motor contrário 180 graus na polia e regula essas válvulas. Aí fecho essa tampa de válvulas e pulo para o lado de lá. O mais interessante de tudo, eu estava comentando com a Bianca, é que provavelmente, talvez com 18 mil quilômetros, alguém tenha feito uma regulagem de válvulas no passado. Não vi marca nenhuma, para falar a verdade. Mas duvido que alguém tenha tirado o eixo de balancins, trocado uma arruela simplesmente para falar: esse motor vai fazer barulho porque daqui 30 anos ele vai lá no Tonela e aí ele vai mostrar. Não, eu acho que simplesmente foi um erro na linha de montagem, passou despercebido e veio um fusquinha assim direto da linha de produção. Não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas a gente está olhando válvulas do cilindro 3,
E aqui a gente tá com tudo no padrão, duas arruelas e uma mola entre elas. Folga aqui tá praticamente 1 milímetro, tá? A folga tá bem grande mesmo. E eu vou apostar naquela primeira possibilidade que eu tinha falado de nunca o motor ter passado por uma regulagem. Prontinho, válvulas reguladas e a gente já está na sequência. Ignição já tinha sido feita e carburação. Então eu acredito que agora é só a gente dar a partida para ver o funcionamento do motor. Eu tomei a liberdade de dar uma pequena acelerada nos batentes da borboleta, porque eu prefiro que ele fique um pouco acima da marcha lenta para poder esquentar e tudo, e aí depois que esquentar a gente poder fazer a regulagem fina. Percebi que no momento que a gente acelera, ele não estava avançando o suficiente, com 7,5 graus. O que eu fiz? Dei uma adiantada para 15 graus. E ele já está respondendo bem melhor. Às vezes a gente regula o motor, ele fica 97%, 98%, esse daqui ele ficou 101%, de tão redondinho que ficou o funcionamento. Certamente pela baixa quilometragem, deve estar com uma compressão de motor 0 km, carburação também está sem folga nos eixos, e por isso vocês veem ele subindo de giro rápido, com toda a saúde, e depois que você solta ele mantém uma marcha lenta mais do que perfeita. Tenho certeza que o Paulo vai perceber muita diferença, porque no momento que a gente foi andar com o carro, muito barulho de válvulas ali, e ele deixava bastante a desejar em relação ao desempenho. Também não andei com a Bianca ainda, a gente vai levar vocês juntos na primeira volta de testes, mas antes disso eu vou montar os filtros de ar. Ficou bem diferente do que na primeira volta que a gente deu. Ele responde bem melhor, a gente sente o motor muito mais redondo, muito mais solto, e certamente isso é acreditado a duas coisas principais. Primeiro, o ponto de ignição, tá, que estava muito adiantado. A gente voltou para 7,5, que teoricamente seria a marca de inicial para um motor a gasolina, ainda que a gente use 15 graus. E o que acontece? Quando subia de giro, ele não desenvolvia, ele dava uma cortada. E por que isso? Porque quando a gente tem um motor a álcool com o ponto de ignição inicial a 15 graus, a curva de avanço ela já é um pouco mais limitada do que o normal, justamente para que você não tenha uma batida de pino. Quando a gente voltou ela para 7,5 graus, a gente acabou voltando além do que a curva de avanço seria capaz de suprir o motor em alta rotação.
a gente acabou voltando rapidamente para os 15 graus, só para confirmar se o sintoma que a gente estava tendo ali, que também parecia ser falta de combustível em alta rotação, você pode acabar confundindo isso. A forma fácil de você diagnosticar, volta para os 15 graus, porque ele estava funcionando bem. Reagiu bem, depois a gente voltou para 12 graus e eu acredito que é o que a gente vai acabar deixando. Outro ponto certamente era o giclê principal muito grande, o giclê provavelmente herdado da época que o motor andava com álcool, e a redução nos 10 pontos aí no giclê principal fez o motor trabalhar mais limpo. Tá, e por último a gente falou dois fatores, mas são três na verdade. As válvulas aparentemente nunca tinham sido reguladas. Do lado do cilindro 3 e 4 a gente tinha 1 milímetro de folga em cada uma. Isso é 10 vezes mais do que o recomendado no momento da regulagem. Então agora a gente tem um carro que responde muito bem. A Bianca vai poder mostrar a gente aqui na pista de testes, tá? E o ponto alto dessa geração de Fusquinhas realmente é o silêncio. Mesmo quem torce o nariz para um Fusca, se andar nesse exemplar, por exemplo, no exemplar do William ou em qualquer Fusca do final dos anos 80, aí, de meados dos anos 80 em bom estado, acaba ficando impressionado aí pelo baixo nível de ruído. Estou em terceiro, hein? Afundei o pé, ele respondeu muito bem. A gente não percebe nenhuma hesitação e nem nada de errado. A gente ficou tão empolgado com o funcionamento do motor, no momento que a gente estava fazendo a equalização lá em casa, que quando a gente saiu a gente até esqueceu que a gente tinha mexido nos freios. E ficou muito diferente também. Valeu a pena ter trocado o fluido, que provavelmente também se foi sangrado há muito tempo atrás, porque ele estava bem sujo. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que a gente percebe nesse Fusquinha. Bianca, mostra o painel daqui da posição onde eu tô. Tá, muita gente, eu tô incluso nessa grande maioria, prefere o painel do modelo antigo no lugar do modelo do pós-84, não, acho que esse painel saiu em 82. Tá, e porque simplesmente o redondinho é mais bonito, é o Fusquinha clássico, aquela coisa toda. Mas a grande verdade é que a gente dirigindo o carro na posição que eu tô aqui, além do conforto ser inigualável com qualquer Fusquinha que tenha saído anteriormente, por mais que você ache bonito o Fusquinha o banco do nosso Fusquinha 72, aqueles banquinhos baixos, aquilo ali é um pesadelo para você passear, tá? Porque você sai de lá todo quebrado, tá? E os anos vão passando e você vai ficando cada vez mais inconformado com aquele banco. Esse daqui já é o mesmo banco que foi usado nos Gols, desde o BX até provavelmente meados aí do início dos anos 90, com mudança de tecido, alguma coisa assim. O Itamar saiu exatamente com a mesma espuma, tá? Que é a mesma espuma que saiu no Gol LS, no Gol GL, no Gol CL e assim por diante. Mas o bacana que a Bianca estava mostrando aqui é que o volante, apesar de ser considerado um dos volantes mais feios aí da linha Volkswagen, é provavelmente o mais funcional, porque não tem nada, não tem enfeite aqui atrapalhando. O diâmetro dele é grande, torna a condução dele fácil, o volante fica leve quando você vai fazer uma curva, tá? Não precisa de direção hidráulica. E o mais importante, na posição que eu tô aqui, você enxerga todo o painel, você enxerga todos os instrumentos.
Ao contrário de você pegar, por exemplo, uma adaptação igual a do Fuscati, que a gente adora, vamos deixar muito claro, que a gente adora aquele volantinho Panther, tá? Mas você não enxerga parte dos instrumentos de um lado, você não enxerga a outra extremidade aqui, porque o aro do volante é mais grosso, o diâmetro dele é menor, e você acaba trocando um pouco mais de firmeza ali no volante por uma visibilidade prejudicada na questão da ergonomia aí do painel. Bom, o motor está regulado, freio foi sangrado, tá tudo certinho, falta só uma coisa para a gente poder entregar o Fusquinha para o Paulo. Ele pediu para que a gente fizesse uma troca de óleo, e eu deixei por final por um motivo muito simples: preciso estar com o motor bem quente, bem aquecido, para que o óleo escoe com mais facilidade e que todas as partículas, aí, todas as impurezas, sejam químicas ou sejam físicas, estejam em suspensão. Prontinho, o toque final então foi a troca do óleo. Agora, para finalizar, a gente vai dar a partida, deixar esquentar novamente e depois dar uma conferida no nível, porque provavelmente daqui a pouquinho o Paulo está chegando aí para levar esse Fusquinha embora. Então a gente agradece a vocês por terem assistido. Certamente esse vai ser o Fusquinha que marcou a história do canal, por ser o Fusquinha com a quilometragem mais baixa de todas, apenas 18 mil quilômetros. Mas o mais importante do que isso é você considerar que não é porque é o carro novo que vai dar mais prazer para o Paulo, porque você pode ter o Fusquinha mais ratoeira de todas, você pode ter o Fusquinha mais original, você pode ter o Fusquinha com a mais baixa quilometragem. A grande verdade é que todos os Fusquinhas retribuem o carinho que a gente dedica para eles. Então não importa se o seu tem apenas 18 mil quilômetros ou 180 mil quilômetros, ou já esteja sem o velocímetro, o importante é você cuidar bem do seu Fusquinha, que ele vai te recompensar. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até o próximo.